Olá, pessoal. Bom dia. Vamos tentar ver aqui, começar a testar nossa plataforma. Aqui com acesso Rayane. Rayane, tu pode ativar o teu áudio aí para eu ver, para eu conferir se tá ok. Gabriele. Oi, Gabriele. Aqui com a Rayane, a Gabriele. Tem um número que eu ainda não identifiquei aqui. Lívia. Vocês estão me escutando? Vocês estão com acesso ao meu áudio? Eu ainda não consegui escutá-los bem. Vamos ver, o pessoal está entrando. A aula. Opa! Estou escutando aqui alguém. Está online a Rayane, a Lívia, a Gabriele. E tem um número aqui que eu não estou sabendo qual é o participante. Mas eu queria que vocês tentassem ativar o áudio de vocês, só para eu escutar teu feedback se está ok. Professor, por mim tá ok aqui. Tá ok, né, Gabriele? Perfeito. Então vamos começar, né? Certo? Primeiramente, bom dia, né? Vamos iniciar agora nosso primeiro momento de interação nessa nova ferramenta. Sei que é novo para todo mundo, também é novo para mim. Vi aqui, a Olivia deu bom dia. Eu acho que a gente tem aqui uma página que dá para a gente digitar mensagens, né? Para dizer, para a gente ver se está todo mundo ok. Todo mundo escutando ok. Perfeito. Bom, pessoal, eu sei que vocês devem estar com várias dúvidas aí desse novo modelo aí de aula interativa que a gente está começando agora a aplicar. O principal objetivo é a gente não perder, de toda forma, o vínculo, né? Mas eu acho que, como eu adiantei, de certa forma, na parte relativa às mensagens, aos torpedos, como é que vai ser a nova metodologia, né? Como é que vão ser adotados. Toda semana, na quinta-feira, a gente vai ter esse momento, né? Esse momento vai ser sempre 10 horas da manhã, até mais ou menos 10h30, ou que passar um pouquinho. E cada semana também eu vou lançar 2 vídeos, né? Em média de 20 minutos a 30 minutos, esses 2 vídeos, sobre o conteúdo da aula que vocês vão poder acompanhar, né? A Elaine está entrando aí também. Então, esses vídeos vão ser vídeos lá fixos sobre o conteúdo da aula, que vão acompanhar o material do bloco 2 que já lancei com vocês, né? Elaine entrou aí. E, pessoal, não está conseguindo ouvir? Gabriele? Gabriele não está conseguindo ouvir? Opa. Desculpa atraso, professor. Estava numa outra aula de empresarial. Mas agora já... Sem problemas, Elaine, sem problemas. Eu não sei se, de qualquer forma, a Gabriela está dizendo que não está conseguindo escutar direito, mas ao final vou deixar gravada essa aula, essa interação, tá certo? E vou postar lá nos links. Eu ainda não postei as aulas de hoje, que eu vou postar aqui depois, assim que eu terminar,
as 2 primeiras aulas de hoje. Mas vou retornar aqui, né, retornar novamente o que eu ia dizer. Bom, esses momentos vão se repetir, tá? Toda quinta-feira, nas 10 horas, com a turma da manhã, a gente vai fazer essa interação para a gente poder ter o feedback, né? Se vocês estão acompanhando direitinho o material, né? Com relação ao material dos vídeos. Já postei o conteúdo, tá? Referente ao bloco 2, que vai ser os 2 primeiros vídeos são do bloco 2, na parte da matéria de sociedade de advogados, advogado empregado e honorários advocatícios. Esses 2 primeiros vídeos são sobre sociedade de advogados e advogado empregado. Mas o próximo vai ser de honorários advocatícios da próxima semana. E já estão 2 atividades disponíveis, né? E todo mundo está vindo tirar dúvida comigo no pessoal sobre qual vai ser a forma avaliativa, né? Forma de avaliação. A coordenação ainda está vendo isso, dependendo de quanto se estender essa possibilidade dessa quarentena, tá? Mas, inicialmente, a prova de IV1 vai ser com base muito nesses aspectos das interações e das atividades. Ainda não vai ser necessário vocês me repassarem as respostas das atividades, por isso a gente está só um plano piloto, mas talvez, né, dependendo da parte ali, eu vá aplicar com vocês uma atividade padrão, que eu vou querer um gabarito, e aí vai ser essa nota específica, tá? A duração de 40 minutos, bem lembrado, Lívia. E só dando as orientações prévias, tá? A primeira atividade é sobre a matéria de inscrição, que é o final da nossa matéria que a gente viu presencialmente, né? Então, eu quero que vocês resolvam essas questões e me passem o feedback. Mas para a aula de hoje, como é uma aula de adaptação, e a gente acabou não concluindo a atividade principal lá eu vou até postar aqui para vocês visualizarem e compartilhar a tela. Acho que vai aparecer aqui essa tela. Apareceu a tela aqui para vocês? Acho que sim, né? Essa primeira atividade de hoje é para a gente concluir a parte de direitos e prerrogativas dos advogados, que não deu tempo a gente visualizar presencialmente em sala e resolver essas questões, né? Das próximas, eu quero saber mais o feedback de vocês com relação às dúvidas já do bloco 2, tá? Então, fica para vocês a primeira atividade relativa a inscrições de advogados e depois vai ter a segunda atividade sobre sociedade de advogados e advogado empregado. Vocês também podem tirar as dúvidas aí no chat e tudo mais, tá? Para a gente não perder mais muito tempo, perder ou ganhar, né? Vamos começar aqui a resolver a parte relativa aos direitos e prerrogativas dos advogados, certo? Deixa eu ver aqui, se coloca aqui no chat. De novo, para eu visualizar. Mas acho que está ok. Bom, pessoal, essa primeira questão aqui, né, é uma questão sobre sigilo profissional. E quando a gente viu os direitos e prerrogativas, né, nós vimos um dos incisos finais lá, a matéria relativa a sigilo, que está regulamentado, pessoal, tanto no inciso 19, né, sobre sigilo profissional, quanto no próprio Código de Ética, do artigo 36 até o artigo 38. E essa questão é uma questão sobre sigilo, envolvendo a possibilidade de compartilhamento de sigilo ou não. Vamos observar aqui, de modo... Eu quero que vocês estão visualizando o material, né? Que eu espelhei a tela para vocês, mas também tem esse conteúdo aí postado nos arquivos de vocês da aula de hoje. Antônio e José são advogados e atuam em matéria trabalhista. Antônio tomou conhecimento de certos fatos relativos à vida pessoal de seu cliente, que respondia a processo considerado de interesse acadêmico. Aí o Antônio resolveu abordar os fatos que deram origem ao processo numa dissertação pública de mestrado. Então vamos separar as condutas, né? Tem a conduta do Antônio e a conduta do José e vamos analisar sobre as
perspectiva dos direitos e prerrogativas, se houve um excesso ou não nesse aspecto aí do exercício das prerrogativas profissionais. O Antônio notificou o cliente, indagando se este solicitava sigilo sobre fatos pessoais e se podiam ser tratados na aludida dissertação. E aí o cliente favoravelmente disse que ele podia abordar, e aí o Antônio abordou o aspecto sigiloso na dissertação dele. Já o José soube de fatos pessoais de seu cliente, em razão de sua atuação em outro processo, né? O José foi difamado em público gravemente por uma das partes na demanda. E por isso, para a defesa de sua honra, ele divulgou o conteúdo particular que teve conhecimento. Então, são duas condutas separadas. Uma, o Antônio, né, divulgou o aspecto do segredo na sua dissertação com o consentimento do cliente. E outra, o José, que foi difamado em público para a defesa da sua honra, teve que divulgar esse conhecimento, esse fato particular. Então, vamos ver aqui a questão. Letra A. Antônio infringiu o disposto no Código de Ética, violando o dever de sigilo profissional. Por outro lado, José não cometeu infração ética, já que o dever de sigilo cede na situação descrita. Para resolver essa questão, a gente tem que voltar lá naquela matéria de sigilo e resgatar, né, a ideia de que o sigilo é uma ordem pública. Então, independente... Opa, Elaine. Então, sendo matéria de ordem pública, independentemente da solicitação de reserva feita pelo cliente, da autorização do cliente, ele, em regra, não pode ser compartilhado. Mas o próprio Código de Ética, no artigo 37, prevê as exceções nas quais se configuram justa causa de divulgar o sigilo. Né? Esse aspecto que é importante a gente enfatizar. Seria o quê? Situações excepcionais. Duas situações. Que configuraria justa causa para a divulgação de sigilo? Uma, grave ameaça ao direito à vida ou à honra, sua ou de terceiros, né? Ou que envolva a defesa própria. Ou seja, requisitos são alternativos. Grave ameaça à honra e à vida ou defesa própria, né? Então, o item correto nesse caso aí, nesse quesito, seria o item A. Por quê? Porque a conduta do Antônio, o fato do cliente ter autorizado e obtido resposta favorável para ele divulgar o sigilo, não derroga o sigilo, não é justa causa, a autorização. Já o caso do José, né, configura justa causa, sim, para a defesa própria ou mesmo defesa da honra. Né? Então, se inclui aí no artigo 37. Então, o artigo 7º, inciso 19, e o artigo 37 do Código de Ética resolve essa questão aí 2. Essa questão 1, tá? Bom, pessoal, e a segunda questão é que a gente trabalhou bastante, né? Conteúdos em que a gente trabalhou, bateu bastante, né, nessa tecla. Eu disse para vocês aí da relevância da gente voltar e reiterar esse conteúdo, que é a parte relativa a desagravo público, né? Vamos ler aí a questão. Foi do último exame, do 30º, né? Em certa situação, um advogado inscrito na OAB foi ofendido em razão do exercício profissional durante a realização de uma audiência. O ocorrido foi amplamente divulgado na mídia, assumindo grande notoriedade e revelando de modo urgente a necessidade de desagravo público. Considerando que o desagravo será promovido pelo conselho competente, seja pelo órgão com atribuição pela diretoria, assinale a alternativa correta. Então, a gente vai precisar saber das matérias relativas ao desagravo. Recordar lá quem pode propor desagravo, em quais situações, se existe foro por prerrogativa, onde será, né? Se ele pode ser de ofício ou pode ser formulado por qualquer pessoa, se é obrigatório o pedido de informações ou não prévios à autoridade, dependendo do que está lá escrito no Código de Ética, na regulamentação, tá? Bom, vamos lá ver aí a questão. A atuação se dará apenas mediante provocação. Opa, a conexão da internet está meio ruim, né? Voltou? Voltou, pessoal? Acho que a internet tinha caído. Opa, me deem um ok para saber se a gente conseguiu voltar, retornar. Nossa conexão tinha caído.
Voltou, professor. Voltou, mas Voltou, né? Tá com alguns problemas, voltou, né? Vou voltar lá para a questão, tá certo, pessoal? Tá ok? E aí? Deixa eu ver aqui. A Olivia colocou, será bom que todos desligassem o microfone, tá sem imagem. A Elaine tá sem imagem. Áudio e imagem, ok. Eu vou tentar aqui desligar, eu coloquei o microfone para vocês, mas eu vou desligar, tá certo? De vocês. Desativar o microfone para tentar não dar beleza? Vou desativar aqui. O participante atual e os novos terão o som desativado. Certo? Pronto. Desativei. Agora vocês vão ter que me falar por mensagem se estão me escutando. Estão escutando? Fala aí por mensagem. Áudio e imagem, ok. Tá sem imagem. Aqui tá com imagem, Lívia, certo? Áudio tá ok, Olivia, tá escutando, Rebeca, ok. Vamos retornar lá. Sabe? Mas tá dando certo. Vamos retornar. Vou aqui espelhar novamente a tela para vocês do conteúdo, certo? Pronto, compartilhando a tela. Vamos lá para a segunda, né? O item A. A atuação se dará apenas mediante provocação a pedido da ofendida ou de qualquer outra pessoa. Essa parte aí tá certo. Pode ser provocação, ainda pode ser de ofício, pode ser a pedido da ofendida, pode ser de qualquer pessoa. Só que a gente está faltando aí a parte de ofício. É condição para a concessão do desagravo a solicitação de informações à pessoa ou autoridade apontada como ofensora. A gente viu que, interpretando lá o Código de Ética, não se estabelece efetivamente, não se passa efetivamente por uma condição, né? É apenas uma faculdade do relator que vai processar, né, fazer esse processo administrativo relativo ao desagravo público, ele solicitar ou não previamente à autoridade ofensora essas informações. O item B. A atuação se dará de ofício ou mediante a pedido, o qual deverá ser formulado pela ofendida, seu representante legal ou advogado inscrito na OAB. A gente viu aí que já tem um erro porque não fala em qualquer pessoa, né? E também não é condição para a concessão do desagravo a solicitação de informações. O C. A atuação se dará de ofício mediante provocação, seja da ofendida ou de qualquer outra pessoa. Aí tá ok. Não é condição para a concessão do desagravo a solicitação de informações à pessoa ou autoridade apontada como ofensora. O item correto é o item C aí, né? A gente está dentro das previsões relativas ao desagravo. Então aí a gente não tem tanta dificuldade. O terceiro item do 29º exame, pessoal, é aí relativo às prisões, né? Um assunto bem recorrente aí, prisões, e muito recorrente às prerrogativas, né? As defesas prerrogativas relacionadas à prisão. Então vamos lá. O advogado João, conselheiro em certo conselho seccional da OAB, foi condenado pelo cometimento de crime de tráfico de influência a uma pena privativa de liberdade. O João respondeu ao processo todo em liberdade, mas foi decretada a prisão após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, vejam bem, sempre lembrando das prerrogativas. A prerrogativa da prisão em sala de Estado-Maior é uma prerrogativa que se aplica tanto quando a prisão relacionada ao exercício da profissão, quanto não, né? E só que o requisito aí é que são somente as prisões chamadas prisões cautelares, ou seja, as prisões antes do trânsito em julgado. Só vale a prerrogativa da sala de Estado-Maior para a prisão antes do trânsito em julgado. Na ausência dessa sala de Estado-Maior, né, se convoga no direito à prisão domiciliar. Então, o item A aí, o João tem direito à prisão domiciliar em razão de suas atividades profissionais, ou a prisão em sala de Estado-Maior durante o cumprimento da pena que se inicia a critério do juiz competente. Já coloca aí, já descarta esse item. João tem direito a ser preso em sala de Estado-Maior durante o cumprimento integral da pena que se inicia. Apenas na falta desta, terá direito à prisão domiciliar. Também não tem sentido. As duas prerrogativas estão ligadas, estão relacionadas ao contexto da prisão cautelar. João não tem direito a ser preso em sala de Estado-Maior em nenhum momento do cumprimento da pena que se inicia, prisão final,
nem terá direito, em decorrência de suas atividades profissionais, à prisão domiciliar. Tá? Esse é o item correto, o item C, porque as duas prerrogativas que estão intrinsecamente ligadas, vinculadas, só se aplicam às prisões cautelares. Após o trânsito julgado, a prisão para cumprimento de pena não tem mais a prerrogativa, a gente deixou bem claro isso daí. Né? Vamos para a quarta questão. Também é relativa à prisão, e aí vai ficar até fácil para vocês esse conteúdo do 29º exame. O advogado X foi preso em flagrante enquanto furtava garrafas de vinho de valor bastante expressivo em determinado supermercado. Conduzido à delegacia, foi lavrado o auto de prisão em flagrante sem a presença de representante da OAB. Né? Então, aí, com relação à prerrogativa de representante da OAB ou apenas comunicação ao Conselho Seccional, a gente tem que diferenciar se a prisão está relacionada ao exercício da profissão ou não. Né? Então, no caso aí, com base no Estatuto, a lavratura do auto de prisão em flagrante foi evado de nulidade em razão da ausência de representante da OAB, devendo a prisão ser relaxada. B. A lavratura não é viciada desde que haja comunicação expressa ao Conselho Seccional da OAB respectiva. No caso da questão, ele diz que ele foi preso furtando garrafas de vinho em determinado supermercado. Não fala nada se foi em relação ao exercício da profissão, se teve relação qualquer. Então, não há prerrogativa da nulidade do auto de prisão, né, condicionado aí à presença do representante da OAB. Apenas é necessário eu comunicar ao Conselho Seccional da OAB para ele analisar posteriormente se foram obedecidas as prerrogativas ou não. Né? Lembrem-se lá, a perspectiva de que só seria possível prisão em flagrante em relacionado ao exercício da profissão, né, quer dizer que o advogado não pode ser preso em flagrante por crime que seja afiançável. Somente por crime inafiançável ele pode ser preso em flagrante, né, se for por motivo relacionado ao exercício da profissão. Então, vamos passar aí para o quarto. Aí. Quinta questão. Estou correndo para a gente aproveitar aqui o tempo que a gente resta. A advogada Mariana, gestante, ao ingressar em certo tribunal de justiça, foi solicitada a passar por aparelho de raio-x. Questão clássica que relativa aos direitos das advogadas, artigo 7º-A. Bem simples, né? E por detector de metais. Mariana, gestante. Considerando o caso narrado de acordo com o estatuto. Questão fácil, mas que algumas pessoas, né, cometeram alguns erros por confundir as situações. Mariana tem o direito de não ser submetida a aparelho de raio-x, embora deve passar pelo detector de metais, independentemente de motivação. Mariana tem o direito de não ser submetida a aparelho de raio-x, e quanto ao detector, deverá passar pelo aparelho? Não. Os dois casos aí são casos de prerrogativas da advogada gestante, somente a condição da advogada gestante aí, os dois casos. Tá? Mariana, então o item correto é o item D, já adianto para vocês. Mariana tem o direito, independentemente do teor da alegação sobre segurança, de não ser submetida nem ao detector de metais, nem ao aparelho de raio-x. Né? Questão fácil aí, artigo 7º-A. Vamos para a sexta. O advogado Mário dos Santos, presidente do Conselho Seccional Y da OAB, foi gravemente ofendido em razão de seu cargo. Desagravo, e aí o que eu coloco para vocês aí na matéria relativa à prerrogativa de função do desagravo. Né? Ele era presidente do Conselho Seccional. O fato obteve grande repercussão no país. Além disso, considerando o caso narrado de acordo com o regulamento geral, né, assinale a alternativa correta. Bom, compete ao Conselho Seccional Y da OAB promover o desagravo. Então, aí vamos ver. Há uma diferenciação que eu falei para vocês com relação lá ao foro por prorrogativo, tá? Uma coisa é quem promove, outra coisa é onde se promove no foro por prerrogativa. Quando o ofendido for o presidente do Conselho Federal, sempre quem promoverá será o Conselho Federal e sempre será no Conselho Federal. Mas quando for aquelas duas outras hipóteses de foro por prerrogativa, que é o presidente de Conselho Seccional e advogado cuja violação teve uma perspectiva nacional, teve repercussão nacional, são casos em que o Conselho Federal promove, mas o local da sessão de desagravo poderá ser, sim, no Conselho Seccional específico do local da violação. Tá? Então, aí tem compete ao Conselho Seccional Y da OAB promover o desagravo? Aí não.
porque tem foro prerrogativa. B, compete ao Conselho Federal da OAB promover o desagravo ocorrendo a sessão na sede do Conselho Federal. Aí é errado quanto ao local, a sede, né? Compete ao Conselho Seccional Y? Não. E item D. Compete ao Conselho Federal da OAB promover o desagravo ocorrendo a sessão na sede do Conselho Seccional Y. Parece fácil depois, né, a questão, mas essa questão teve um índice de 70% de erros, né? Mas se a gente dividir didaticamente a questão das prerrogativas, dá para a gente não vacilar, né? Isso é bem importante. Vamos para a sétima, para a questão 7. Rafaela, advogada, atua como árbitra em certa lide. Lena, também regularmente inscrita como advogada perante a OAB, exerce a função de mediadora. Ambas, no exercício de suas atividades, tomam conhecimento de fatos relativos às partes envolvidas. A questão revolvendo sigilo novamente, né? Então, a matéria de sigilo é uma matéria relevante. Todavia, apenas foi solicitada a Rafaela que guardasse sigilo sobre os fatos, considerando o caso narrado, a final a alternativa correta. Sigilo e a prerrogativa de prestar como testemunha ou não. Bom, item A. Apenas Rafaela, no exercício da profissão, submete-se ao dever de guardar sigilo dos fatos que tomou conhecimento. Vou logo adiantando para vocês, pessoal, que aqueles artigos que eu falei para vocês referentes ao sigilo, que estão lá no Código de Ética, do 35 ao 38, né? O parágrafo 2º do artigo 36, ele deixa bem claro: o advogado, quando no exercício das funções de mediador, conciliador e árbitro, também se submete às regras de sigilo, né? É uma função privativa de advocacia, essas funções relativas e tudo. Então, nessas funções... Desculpa aí. Não, obviamente, o fato de ser mediador não tem que ser advogado. Já fui querendo conversar com vocês aqui. Mas, se o advogado estiver no exercício dessas funções, ele deve guardar o sigilo, né? Independente de todas as funções, como advogado ou não, ele deve guardar o sigilo. Então, vamos lá. A Rafaela estava atuando como árbitra e a Lena como mediadora. Apenas Rafaela, no exercício da profissão, submete-se ao dever de guarda do sigilo que tomou conhecimento. O dever de sigilo cederá em face de circunstâncias excepcionais. É aquele que copiam. Primeiro é o parágrafo 2º, previsão do parágrafo 2º do artigo 36, depois é o artigo 37, copiado ipsiliter. O dever de sigilo cederá em face de circunstâncias excepcionais que configurem justa causa, como nos casos de grave ameaça ao direito à vida e à honra, bem como em caso de defesa própria. Essa segunda parte é ipsiliter, o artigo 37. Primeira parte está errada porque não é só Rafaela. O item correto aí seria o item C. Ambas as advogadas, uma como árbitra, outra como mediadora, conforme o parágrafo 2º, se submetem ao dever da guarda de sigilo dos fatos que tomaram conhecimento. E o sigilo só cederá em circunstâncias excepcionais, um caso, grave ameaça ao direito à vida ou à honra, e no outro caso, né, a questão da defesa própria. Beleza? Vamos passar para a 8ª questão aí. Estamos aqui, ainda não deu 30 minutos de aula, né? Foram 20 e tantos minutos. Então, ainda estamos no tempo. Bom, o advogado Fred dirigiu-se em certa ocasião a uma delegacia de polícia. Eu acho que aqui é questão das salas especiais, né? Instalação das salas especiais. E a um presídio a fim de entrevistar clientes seus que se encontravam, respectivamente, prestando depoimento e preso. Na mesma data, o advogado realizou audiência na sede do juizado especial. Considerando disposto no estatuto, essa questão é uma questão estrutural, né, relativa à previsão lá que a gente tem de instalações de salas especiais nos fóruns, né, ou nos tribunais. Uma alteração aí da inclusão nos parágrafos do artigo 7º, né, não estou recordado aí qual dos parágrafos, é o parágrafo 5º, acho que é o parágrafo 5º ou o parágrafo 4º, relacionado que, seja em presídios, né, sejam em delegacias de polícia, ou juizados especiais, ou fóruns e tudo mais, o advogado tem direito à instalação de salas especiais permanentes para atendimento dos advogados, tá? Então, aqui, sem tirar um pouco para a gente não perder muito tempo, é direito de Fred e Jorge a instalação de salas especiais permanentes em todos os locais visitados.
Quanto aos 4 locais, há dever legal de instalação das salas. É o item B aí, o item correto. Tá? Nona questão. José Carlos Santos, advogado, dirigiu-se ao Ministério Público a fim de tomar apontamento sobre investigação. Que direito ao acesso aos autos, questão ok, direito ao acesso aos autos. Tá? A fim de tomar apontamento sobre investigação criminal em andamento conduzida pelo parquet, em face de seu cliente em que foi decretado sigilo. Marcou a palavra sigilo, a gente já sabe, o parágrafo 10 se aplica. Apareceu sigilo, a gente já sabe que tem que ter procuração, né? Dias depois, José Carlos foi à delegacia no intuito de examinar e retirar cópias de auto no curso, que também foi decretado sigilo e instaurado contra o seu cliente. E aí? Em ambos os casos, José Carlos deverá apresentar procuração, tanto para tomar apontamento sobre investigação em trâmite, quanto para examinar e retirar cópias do inquérito policial. Sim, que em ambos os casos há sigilo, né? Então, se em ambos os casos tem sigilo, ambos aí têm necessidade de procuração, previsão do parágrafo 10, tá certo? Eu vou pular a questão 10 aí, porque mais uma vez uma questão relativa a direitos e prerrogativas das advogadas, né? Temática aí um pouco batida, para a gente poder dar uma adiantada aqui no conteúdo. Mas adiantando aqui o item correto, tá? O Estatuto da OAB, né? A Ana lá, ela tá no 5º mês de gestação, e aí tá tanto relacionado à advogada durante a gravidez, quanto às prerrogativas relacionadas após o parto, né? E suspensão dos prazos processuais, né? Eu acho que o item correto aí é o item A. O Estatuto confere à ANA o direito de entrar nos tribunais sem submissão aos detectores, vagas reservadas nas garagens, onde atuar e preferência nas ordens de audiências. E a suspensão dos prazos processuais quando der à luz. O item A aí relaciona todas as prerrogativas da advogada, né? A maior parte dessas questões ele tem uma ampla previsão aí das prerrogativas, de aplicação das prerrogativas, tá certo? Então, aqui controlando o nosso tempo. Bom, a Tânia, advogada, dirigiu-se às salas de audiências de determinada vara criminal, a fim de acompanhar a realização de audiência designada para aquele dia. Verificou que não envolviam segredos de justiça, tá? Já tenho logo dizer, não, sem segredo de justiça não precisa de procuração. E buscou ingressar na sala de audiência no horário designado. Não obstante, certo funcionário deu-lhe 2 orientações. Aí vamos analisar quais foram as orientações. Opa, vem aqui uma mensagem. Bate-papo. Qual o gabarito da 10, Rebeca? Vamos lá, Rebeca. O gabarito da 10 é o item A, né? Os amplos direitos conferidos aí, o item A. Artigo 7º-A. Beleza? Pode perguntar, viu, pessoal? Não tenham medo de interromper aqui, é para a gente tentar fazer uma interação. Ainda estou me adaptando aqui com a questão das ferramentas, mas podem interromper aí quando vocês não acompanharem direitinho o gabarito, certo? Voltando aqui para a Tânia. Então, ele vai dar as 2 casas, as 2 orientações, e a gente vai analisar as orientações, vai dizer se violou as prerrogativas ou não. Não obstante, certo funcionário deu 2 orientações. A primeira orientação foi de que ela não poderia permanecer no local se todas as cadeiras estivessem ocupadas, pois não seria autorizada a permanência de advogados de pé a fim de evitar tumulto. Quanto à forma de se portar do advogado, a gente tem a primeira aí vista, né? O advogado, ele pode falar, né, seja em pé ou sentado, ele tem essa liberdade aí de como se portar. A segunda orientação foi no sentido de que, caso ingressasse na sala, Tânia e os demais presentes não poderiam sair até o final do ato, salvo se houvesse licença do juiz para evitar que a entrada e saída atrapalhasse o regular andamento das audiências. Então, relativas lá às complexos das liberdades que eu coloquei para vocês, é o livre modo de agir do advogado, né? Em tese, a essa observância, esse livre modo de agir. Já adiantando para vocês, o item correto aí é o item C, porque ambas as orientações violam os direitos assegurados pelo Estatuto da OAB. Tânia possui o direito de permanecer mesmo de pé na sala de audiência, bem como de se retirar a qualquer momento, independentemente da licença do juiz. Tá claro aí essa violação clara à prerrogativa da Tânia, tá?
Vamos lá para o mévio da questão 12. Então, é o item C. Aquela questão. Desculpa, pessoal, por sempre já dar e ir lá colocando e não repetir com vocês o item correto. Tá? Questão 12. Mévio, advogado de longa data, pretendendo despachar uma petição em processo judicial, é surpreendido com aviso afixado na porta de que o magistrado somente receberia para despacho petições que reputassem urgentes, devendo se dirigir primeiro a um assessor. Aí, questão fácil, batida, obviamente, né? O magistrado, é prerrogativa do advogado ser recebido pelos magistrados, independentemente de horário marcado, devendo obedecer somente a ordem de chegada. Então, aí, o item correto é o item C, que fala: o advogado tem direito de dirigir-se diretamente ao magistrado no seu gabinete para despachar petições sem prévio agendamento. Tá? Não tem razões que justifiquem essa prévia triagem aí pelo assessor do juiz, né, em tese, nas relações aí do estatuto. A 13ª questão é com relação ao direito de usar a palavra pela ordem, né, que a gente falou aqui para vocês, que deve ser uma intervenção sumária ou não. Então, já adianto para vocês aí que o item correto seria a questão de que é assegurado, é o item D, é assegurado ao advogado o direito de usar a palavra para replicar a acusação feita contra ele, ainda que já proferida sua sustentação oral. Né? Independentemente do momento, proferida a sustentação oral ou não, o direito de usar pela ordem pode ser utilizado a qualquer momento para replicar a acusação feita contra ele, para esclarecer sobre determinado fato, sobre determinado documento ou afirmação feita no curso da audiência, né? Independentemente de ter esgotado ou não o direito à sustentação oral, seja no âmbito do tribunal, nesse caso específico, seja no âmbito de uma audiência de primeiro grau. Estou adiantando aí para a gente poder conseguir concluir. São 20 questões. Bom, 14 aí. O mévio, advogado procurado pela Eulâmpia para que ela realizasse consulta sobre determinado tema jurídico. Né? Alguns meses depois, o advogado recebe intimação. Outra questão relativa também relacionado a sigilo, né? Mas relacionado às atividades privativas. Eu acho que foi uma questão deslocada aí, né? No que concerne à luz das normas estatutárias, é correto afirmar: o advogado deve comparecer ao ato e prestar depoimento como testemunha dos fatos, né? Aí é com relação ao sigilo. Ele é um poder-dever, ele não pode prestar depoimento como testemunha dos fatos, porque ele teve conhecimento dos fatos diante da consulta, né? Então, se ele teve conhecimento diante dessa relação de consulta, ele é um poder-dever, ele não pode prestar depoimento. B. É caso de recuso justificado ao depoimento por ter tido advogado de ciência dos fatos em virtude do exercício da profissão. Exato, essa é uma questão de prerrogativa aí. No inciso 19, é caso, sim, de recusa justificada. Item C aí mistura atividade privativa. A simples consulta não é preventivo de advogado? Claro que é, né? Assessoramento, consultas jurídicas, são todas atividades privativas extrajurisdicionais, tá? A 15ª questão é uma questão relacionada àquelas prerrogativas, já vou adiantar para vocês, aquelas prerrogativas de retirada de audiência, a qual se encontra aguardando pregão. É uma questão bem clichê, porque sempre nessas questões, da prerrogativa após os 30 minutos, que está aguardando pregão, a gente tem que identificar se a demora na realização da audiência deveu-se ao fato de o juiz estar presente ou não. No caso narrado, acho que foi um atraso da audiência inaugural e todas as outras audiências foram atrasadas, né? Então, o item correto aí é o item C. O atraso que justifica a retirada do advogado está condicionado à ausência da autoridade judicial no evento. É uma previsão específica aí daquela prerrogativa, né, relacionado ao exercício. Muita gente marcou o item D, porque ele está meio mal redigido. Meros atrasos da autoridade não permitem a retirada do advogado do recinto. Vendo de uma maneira, a gente pode até achar que está correto, mas o item C é o item mais correto e a FGV ela não costuma anular as questões. Tá? Bom, mais uma perguntinha, vamos ver aqui. A questão 14 tem relação, Tiago. Ei, Tiagão.
Questão 14, em relação com o fato de que quando o advogado é intimado a depor no CPI, ele não é obrigado a depor sobre fatos que possam lhe comprometer ou comprometer algum cliente, né? No seu caso, tem direito ao silêncio. Boa, Thiago. Tem sim, né? Relacionado ao sigilo, seja em razão de uma CPI, seja em razão de uma mera consulta jurídica, como foi o caso, né? Se ele teve conhecimento dos fatos, ou devesse ter conhecimento dos fatos, se ele advogou ou deveria advogar, ele não poderá prestar depoimento, né? No caso aí, ele teria o direito ao silêncio, não só o direito ao silêncio, como o poder dever que ele tem que ficar em silêncio, né? Sob pena de violar, né, aí o sigilo. Né? Em caso de violações de sigilos, geram uma sanção, né? Que a sanção aí, sempre pergunto a vocês, me respondam aí no qual seria a sanção diante da violação de sigilo profissional. Me respondem qual é a sanção ético-disciplinar aí no chat, me respondam aí. Sei que vocês vão acertar. Bom, partindo para a questão 16, né? O advogado Ademar é surpreendido por mandado de busca e apreensão de documentos. Aqui é relacionado à quebra da inviolabilidade. De forma indiscriminada, o mandado de busca e apreensão. Após pesquisa, verifica que existe processo investigando um de seus clientes e a ele mesmo. Apesar disso, os documentos de toda a sua clientela foram apreendidos. Diante do caso narrado, afirmar que a gente sempre sabe que a quebra da inviolabilidade, né, no seu aspecto material, ela somente pode ocorrer por ordem judicial, motivada, exteriorizada por um mandado de busca e apreensão específico e pormenorizado. E não pode atingir os documentos relacionados aos clientes, salvo se formalmente investigados em coautoria ou participação pelo mesmo delito que deu causa à quebra da inviolabilidade. Nesse caso, já está claro aí que foi indiscriminado, então não se aplica aí a exceção, né? Então, a inviolabilidade do escritório é absoluta, item B? Não. A prática é correta em função da investigação atingir o advogado? Não, porque tem limites. A proteção ao escritório não se inclui na hipótese versada, e o item correto é o item D. Houve excesso na apreensão de todos os documentos da clientela, porque só os clientes formalmente investigados, só o material relativo aos clientes formalmente investigados poderia ser possível, tá? Para a gente ir caminhando para finalizar. Questão 17, acesso aos autos. Carlos dirigiu-se à delegacia de polícia para tentar obter cópia dos autos de inquérito, no qual o cliente foi intimado para prestar esclarecimentos. Contudo, a vista dos autos foi negada sob o fundamento de que, por estar sob segredo de justiça, o Carlos deveria pedir ao juiz que decretou o sigilo para poder ter acesso. Mas o fato de estar com segredo de justiça não impede o acesso, desde que o Carlos apresentasse a procuração, né? Então, o item correto é o item B. Carlos pode ter acesso aos autos de inquérito sob segredo, desde que munido com a procuração. Parágrafo 10. Não tem nada de pedir ao juiz pelo fato dele ter decretado esse segredo de justiça. Então, é o item B, né? Questão 17. É o item B. Carlos poderá ter acesso desde que munido de procuração do investigado. Certo? A 18. Ao decretar segredo de justiça nos autos de determinada investigação, o magistrado alertou ao delegado e aos advogados que deveria ser facultado o acesso à integridade dos elementos de prova já documentadas. No entanto, né, aí tem a exceção, expresse reservadamente, ninguém, nem mesmo o advogado constituído por meio de procuração, poderia ter acesso à medida cautelar de interceptação telefônica em andamento. Questão que eu já coloquei com vocês aí, que aplica o parágrafo 1º, parágrafo 11, né, do artigo 7º, que é aquela questão da restrição. E aí, letra A, advertência ilegal, pois é direito do advogado apresentando procuração ter vista a integridade do procedimento de qualquer natureza? Não. Advertência ilegal, pois é direito ter procedimento de qualquer natureza, independentemente da apresentação de procuração? Aí que não, porque aí desobedeceu o parágrafo 10 também. C, advertência é lícita, pois em se tratando de procedimento sob segredo de justiça, é permitido ao advogado, munido de procuração, acesso aos elementos de provas. Parágrafo 10. Já documentados nos autos, mas não as medidas cautelares ainda em andamento e não documentadas, por motivo de eficiência, eficácia e finalidade da medida, o juiz vai poder não oferecer acesso ao advogado, certo? Parágrafo 11 e parágrafo 10 do artigo 7º, o item correto é o item C, tá? C de fica em casa.
Bom, não, essa piada foi 19. Júlia é advogada de Fernando, réu em processo criminal de grande repercussão social. Em um programa vespertino da rádio local, aí é desagravo público também. Vejam como as questões se repetem. O apresentador, ao comentar o caso, afirmou que Júlia era advogada de porta de cadeia e ajudante de bandido. O ouvinte do programa, pessoa qualquer, Rafaela, procurou o conselho seccional da OAB e pediu que fosse promovido o regular desagravo público. A Júlia, ao tomar conhecimento, informou ao conselho que não era necessário, pois já tinha ajuizado a ação de responsabilidade civil. E aí? Né? Questão de quem pode promover o desagravo público, questão se independe ou não do consentimento da advogada. Letra A, o pedido de desagravo só pode ser formulado por Júlia, que é a pessoa ofendida? Já descarto. O pedido de desagravo pode ser formulado por Rafaela, mas depende da concordância de Júlia? Já descarto. Letra C, o pedido de desagravo pode ser formulado por Rafaela e não depende da concordância de Júlia, apesar de esta ser a pessoa ofendida em razão do exercício. É a letra C aí, matéria de desagravo, questão, né, razoavelmente fácil, mas tem que saber entender o conteúdo todo da medida e a regulamentação no regulamento, tá? E a D, o pedido de desagravo só pode ser formado por Júlia, que é a pessoa ofendida, e já está errado. Encerrando aí, ufa, consegui encerrar nessa aula interativa todas as questões. Adolfo, policial militar, consta como envolvido em fato supostamente violador da integridade física de terceiros, apurado numa investigação preliminar perante a Polícia Militar. No curso, o Adolfo foi notificado a prestar declarações e desde logo contratou a advogada Simone para sua defesa. Ciente do ato, a Simone dirigiu-se à unidade pretendendo solicitar as primeiras vistas dos autos aos autos já concluídos da investigação e retirar cópias no aparelho celular, que é aquela primeira alteração da Lei 13.246, em matéria de prerrogativas de exame dos autos, né? Seriam feitos os exames por todos os meios, físicos ou digitais. Além disso, Simone tenta acompanhar Adolfo durante seu depoimento designado. Se ela não acompanhar, seria caso de nulidade. Então, o item correto aí, já vou logo para o item correto. O item A, vamos ver. É direito de Simone de seu cliente que a advogada examine os autos no que se refere aos autos já concluídos e documentados. Porém, a possibilidade de emprego do telefone para a tomada de cópias fica a critério da autoridade responsável? Não. É direito de Simone, de seu cliente, que a advogada examine os autos, bem como empregue o telefone celular para a tomada de cópias digitais, o que não pode ser obstado pela autoridade. Também é direito de ambos que Simone esteja presente no depoimento sob pena de nulidade absoluta do ato e de todos os elementos investigatórios deles decorrentes. Teoria da fruta. Os frutos da árvore envenenada. O item correto é o item B, sim, né? Amplo acesso, amplo exame, por todos os meios e presença aí no momento do acompanhamento do depoimento, item B, né, do nosso 20 aí. Bom, vamos retornar aqui, né? Vou aqui interromper o compartilhamento para a gente poder voltar. Para todo mundo acompanhar aí, vamos dar um ok. Ok. Bom, pessoal, vamos finalizar nossa primeira interação, tá certo? Peço desculpas aí por tomar jeito aí, vamos tomar jeito aos poucos dessas aulas interativas, mas já é um modo da gente não perder o vínculo, né? E aí, tô vendo aí, Elaine? Tô vendo aí. A gente não perder o vínculo. Vou ativar aqui o som de vocês. E assim, façam as atividades, já tem atividade sobre a parte de inscrição na parte da aula de vocês. E também tem a atividade, já coloquei, eu acho que a segunda atividade, né? Mas a segunda atividade vocês podem fazer próxima semana. Hoje eu vou colocar os 2 vídeos sobre a matéria de sociedade de advogados e advogado empregados, para vocês continuarem estudando. Podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, como coloquei, e-mail, né? Ficar à vontade aqui. E é um prazer ter acompanhado aqui com vocês e inaugurado essa aula aí. Espero aí que o mais breve possível a gente retorne aí pessoalmente, tá certo? Um grande abraço. Vamos encerrar aqui. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau. Valeu, professor. Tchau, tchau. Obrigada, professor. Valeu. Tchau. Valeu. Não, a gente